Hoje o nosso foco é um período, assim, crucial para entender o Brasil, né? O ciclo da cana-de-açúcar, lá no Nordeste, mais especificamente no finalzinho do século XVI. Olá. Pois é, um tema fascinante e complexo. A gente vai usar como base uns trechos de um material, os excertos de O Ciclo da Cana-de-Açúcar no Nordeste final do século XVI. Exato. E a nossa ideia aqui é ir fundo, sabe? Tentar desvendar como a cana, que era chamada de ouro branco na época... Isso mesmo, ouro branco. não só virou motor da economia colonial por um tempão, mas como ela moldou nossa sociedade, nossa cultura e deixou marcas, né? Marcas profundas, de muita riqueza para uns, mas também de exploração e, claro, de resistência. E é importante lembrar, né? Antes de falarem do ouro lá de Minas, ou do café depois, foi o açúcar que segurou a onda da colonização portuguesa aqui por mais de 1,5 séculos. Foi a base de tudo por muito tempo. Pois é. Então, ok, vamos analisar isso. O interessante é que essa não foi só mais uma atividade econômica. As fontes mostram bem que foi a primeira grande aposta econômica organizada mesmo pela coroa portuguesa no Brasil. Um plano para fazer a colônia dar lucro de verdade. E o contexto para isso, que o material aponta, é ali, depois de 1549, sabe? Quando chega o Tomé de Souza, instalam o governo geral. Portugal estava precisando, urgentemente de algo que rendesse dinheiro aqui no Brasil. Sim, os primeiros anos não tinham sido lá muito lucrativos, né? O pau-brasil era limitado. Precisavam de algo mais sólido, mais organizado. A pressão lá em Portugal devia ser grande. Total. E aí entra a cana. E a escolha, como a gente vê nas fontes, não foi por acaso. Né? Não foi vamos plantar isso aqui. De jeito nenhum. Estratégia pura. Os portugueses já tinham toda uma expertise, né? Eles vinham plantando cana com sucesso nas ilhas do Atlântico. Açores, Madeira, Cabo Verde, desde o século anterior. Exato, já sabiam como fazer e principalmente já sabiam que tinha um mercado consumidor forte na Europa crescendo. E viram aqui no Nordeste aquele clima quente, úmido, o solo, o famoso massapê, as condições ideais, né? Perfeitas para replicar o sucesso, talvez até superar. E aí que está o ponto fascinante que você mencionou. A estratégia, o material mostra como isso conectou o Brasil direto a esse mercado europeu que estava, doido por açúcar. Exatamente. E não era qualquer produto. Açúcar era artigo de luxo naquela época, século XVI, XVII. Era quase um remédio, uma especiaria caríssima. Por isso o apelido ouro branco, né? Aham. Quem consumia era a elite da elite. Nobreza, realeza, a burguesia que estava subindo. Ter açúcar em casa era símbolo de status, de riqueza mesmo. Às vezes valia mais que pimenta do reino, cravo, coisas que vinham do Oriente. Impressionante pensar nisso hoje, né? E com essa decisão tomada, a paisagem do Nordeste começou a mudar. Começaram a surgir os engenhos. As fontes falam muito de Pernambuco e Bahia, que viraram os polos principais. Sim, os grandes centros. Mas o ponto-chave, e o material que a gente está vendo bate muito nessa tecla, é que o engenho não era só uma fábrica de açúcar. Era muito mais. A descrição é ótima. Um complexo que reunia o canavial, a casa grande, a capela e a senzala. Era o coração da vida colonial ali. Perfeito. Era o centro neurálgico mesmo. Vamos detalhar um pouco esse complexo com base nas fontes? O canavial, claro, onde se plantava cana. Aí tinha a casa grande. O centro do poder, né? Onde morava o senhor de engenho e a família. Isso, onde se administrava tudo e, em contraste total, a senzala, o lugar dos escravizados, moradia precária, coletiva, símbolo da opressão. Exato. E quase sempre tinha capela também, marcando a presença forte da Igreja Católica ali. Sim, o material até descreve o engenho como uma cidade em miniatura ou um microcosmo colonial. Dá pra imaginar a cena, né? O barulho da moenda esmagando a cana sem parar. O cheiro doce e forte do caldo fervendo. Isso. Os depósitos, as oficinas para consertar as coisas e tudo funcionando numa hierarquia social super rígida. Cada um no seu lugar fazendo sua função. Exato. O engenho era isso, tudo. Não era só produção de açúcar, era onde a vida acontecia. A vida social, econômica, política.
Tudo girava em torno dele por séculos. Tem até uma citação boa do Capistrano de Abreu nas fontes. Qual? Ele diz algo como: o engenho foi o núcleo em torno do qual se organizou a vida social e econômica do Brasil por mais de 2 séculos. Mostra bem essa centralidade, né? Era ali que estava a grana, o poder e onde as relações sociais eram definidas. Quase sempre de forma bem desigual. Faz todo sentido. E essa estrutura física que você descreveu, casa grande em cima, senzala embaixo, ela não só espelhava, mas reforçava essa hierarquia social toda. A Laura de Mello e Souza, outra historiadora citada no material, tem uma análise muito boa sobre isso. O que ela diz? Ela fala que o engenho era uma verdadeira máquina social, onde a produção de riqueza se confundia com a imposição de hierarquia e disciplina. A própria arquitetura ajudava a manter o controle, sabe? Entendo. A disposição dos prédios já dizia quem mandava. Exatamente. E a igreja, com a capela ali dentro, não era só para reza. As fontes sugerem que ela ajudava a manter a ordem, pregando obediência, conformidade, o que era muito útil para a coroa e para os senhores de engenho manterem o sistema funcionando, incluindo a escravidão. E para essa máquina social e produtiva toda rodar, precisava de gente. Muita gente. E é aí que a história do açúcar fica muito mais sombria, né? Mais brutal. As fontes são bem claras nisso. Sem dúvida. A produção do açúcar em larga escala dependeu, assim, de forma estrutural mesmo, do trabalho forçado. Da mão de obra de africanos escravizados. É o pilar sombrio de toda essa riqueza. Os documentos falam de números. Nossa, números difíceis de imaginar hoje. Milhares, depois centenas de milhares de pessoas. Homens, mulheres, crianças. Como diz a fonte, arrancados de seus lares na África. Uma violência absurda. Um processo desumano desde a captura. Capturados, vendidos, transportados nos navios negreiros em condições terríveis, né? Para serem vendidos aqui como se fossem mercadoria, propriedade, e levados para os engenhos para trabalhar até não aguentar mais. É uma das maiores migrações forçadas da história. E chegando nos engenhos, a realidade era, na maioria das vezes, pavorosa. O material que a gente está usando fala em jornadas extenuantes, maus tratos e vigilância constante. Não tem como dourar a pílula. Não mesmo? O trabalho em si era pesado e perigoso. Cortar cana no sol quente, carregar peso, operar moenda que era um perigo, muitos acidentes aconteciam. Imagina. Mãos e braços presos. Exato. E o trabalho nas fornalhas, com aquele calor insuportável das caldeiras. Fora a comida ruim, a moradia péssima na senzala e a violência física como regra para manter o controle. Um sistema baseado no medo e na força. Totalmente. A expectativa de vida de um escravizado que chegava no engenho era baixíssima. Não dá para separar o açúcar doce que ia para a Europa do sofrimento amargo de quem produzia aqui. O ouro branco foi construído, literalmente, em cima da exploração e da desumanização de milhões de africanos e seus descendentes. E essa riqueza era gigantesca para a época, né? Como você falou, as fontes trazem um dado que me chocou. No auge do ciclo, ali fim do século XVI, meio do XVII, o açúcar do Brasil chegou a ser mais da metade de todo o açúcar vendido no mundo. É impressionante, né? Colocou o Brasil no centro da economia global da época. Os lucros eram absurdos. Ia dinheiro para a coroa portuguesa, para os comerciantes, muitos nem eram portugueses, e claro, para a elite daqui, os senhores de engenho. E quem comprava lá na Europa? Portugal, claro, mas também Espanha, França e muitos holandeses, né? Eles eram grandes intermediários nesse comércio. Sim. Tanto que depois eles quiseram mais do que só revender, né? Tentaram pegar produção para eles. Mas isso é outra história. A invasão holandesa. Mas mostra o quanto o açúcar era valioso. E todo esse dinheiro gerou um poder local, nossa, imenso. Os senhores de engenho viraram a elite absoluta da colônia. Donos da terra, das máquinas, das pessoas. Controlavam tudo. A economia, a política local, a justiça, até a vida religiosa e os costumes. Aquela citação do Sérgio Buarque de Holanda que está no material é perfeita. Qual era mesmo? O senhor de engenho representava a síntese do poder colonial, senhor absoluto de terras, de homens e de almas.
É forte, né? O poder deles era quase sem limites dentro da fazenda. Quase um pequeno reino ali. Exatamente. E nesse cenário todo, Pernambuco se destacou, né? Virou o coração do açúcar, como dizem as fontes. Foi onde a coisa realmente bombou. Por que lá especificamente? Uma combinação de fatores, né? O solo massapê, muito fértil para cana, o clima ideal e bons portos para escoar produção. Resultado: Pernambuco concentrou a maior parte dos engenhos e teve a maior produção, o maior lucro. Era a capitania mais rica disparado. Entendi. A joia da coroa, literalmente. Isso. E por ser tão rica, virou alvo, né? Como você mencionou, os holandeses invadiram justamente para controlar essa riqueza toda, ali entre 1630 e 1654. O Evaldo Cabral de Melo, outro nome citado, diz algo como: o açúcar foi, por mais de um século, a razão de ser da colônia. Justificava tudo: ocupar, defender, até guerrear por ele. A geopolítica girava em torno do açúcar. Uau! Mas a gente não pode falar só dessa riqueza e poder sem voltar para o outro lado da moeda, que é fundamental e está bem claro nas fontes também. O lado da dor, da exploração e da resistência. Com certeza. A resistência é parte central dessa história. Se a Casa Grande era o símbolo do poder, a senzala era o do sofrimento. Mas foi justamente dali, nesse lugar de opressão, que nasceram muitas formas de luta, de dizer não. As fontes falam das fugas, né, individuais, em grupo, e da formação dos quilombos. Que era uma forma mais organizada de resistência. Exato. E o maior exemplo, o mais famoso, que o material destaca, é o Quilombo dos Palmares. Ficava numa região de serra, difícil acesso, que na época era Pernambuco, mas hoje é Alagoas, né? Isso, segundo a fonte, hoje seria Alagoas. E Palmares foi muito mais que um esconderijo. Foi uma sociedade paralela, né? Uma organização política complexa, com vários povoados, os mocambos. Chegou a ter milhares de pessoas, parece. Africanos de tudo quanto é lugar, descendentes nascidos aqui, indígenas, até alguns europeus marginalizados. E resistiu por quase 100 anos, enfrentando ataques portugueses, holandeses. É um símbolo fortíssimo de luta por liberdade aqui na América. E mostra a capacidade de organização dos africanos e seus descendentes, mesmo nas piores condições. Essa resistência negra, tão importante na história do Brasil, nasce ali, né? Nesse contexto dos engenhos. Exatamente. As raízes estão ali. E quando a gente junta tudo isso, a economia do açúcar, a sociedade do engenho, a brutalidade da escravidão e a força da resistência, a gente começa a entender o legado imenso e complexo que esse ciclo deixou. Não foi só a primeira economia. Foi o que moldou o Brasil na sua base, né? Totalmente. Criou hierarquias sociais, raciais muito profundas, baseadas na terra e no trabalho escravo. E os reflexos disso a gente vê até hoje, infelizmente, nas nossas desigualdades. Tem outra citação boa nas fontes, do Gilberto Freire. Lembro dessa, é forte também. Ele diz: o açúcar não apenas adocicou a boca da Europa, mas moldou a própria civilização brasileira. Acho que resume bem o impacto disso tudo. Moldou a civilização, é profundo. E os traços culturais estão aí, né? Como as fontes lembram. Na culinária do Nordeste, cheia de doce de cana. Verdade. Bolo de rolo, pé de moleque. Pois é. Nas festas populares, na música, na própria paisagem com aqueles casarões antigos, ruínas de engenho, os canaviais que ainda existem. Sim, a paisagem ainda conta essa história. Mas, e esse é um ponto crucial que o material reforça. Ao olhar para esse legado todo, a gente não pode esquecer o preço humano dessa riqueza. A violência, a injustiça que sustentaram tudo isso. São parte inseparável dessa história e das suas consequências. Sem dúvida. Bom, acho que vale a pena a gente recapitular os pontos principais que a gente tirou das fontes, né? Primeiro, o pioneirismo do açúcar como a grande aposta econômica inicial de Portugal aqui. Isso. A primeira grande empreitada. Depois, a centralidade total do engenho, não só como fábrica, mas como centro da vida social, política, cultural, um microcosmo da colônia. Perfeito. O núcleo de tudo. Falamos da dependência crucial e da brutalidade da escravidão africana.
as condições desumanas, a violência como sistema. O pilar indispensável e mais sombrio. Vimos o poder enorme concentrado nos senhores de engenho, a elite que mandava em tudo. O poder quase absoluto local. E, fundamental, falamos da resistência, das fugas, dos quilombos, com Palmares como grande símbolo de luta pela liberdade. A contrapartida necessária a essa história de opressão. E, por fim, refletimos sobre esse legado complexo. Riqueza para a metrópole e para a elite, mas construída sobre uma base de exploração que gerou desigualdades sociais e raciais que duram até hoje. Uma herança ambígua e pesada. Então, pensando em tudo isso, o que fica, né? Acho que fica muito clara essa dualidade na própria formação econômica do Brasil. Uma capacidade incrível de gerar riqueza, de se conectar ao mundo. Sim, desde muito cedo. Mas fazendo isso através de um sistema terrivelmente explorador. O ciclo da cana não foi só um capítulo, foi tipo a matriz onde muita coisa da estrutura do Brasil foi moldada. E essas marcas continuam aí, nos desafiando. Exatamente. As fontes mostram bem como o açúcar não só pagou as contas à colonização, mas construiu as bases da sociedade colonial, com suas hierarquias, suas relações de poder, que se mostraram muito resistentes ao tempo. É verdade. E isso naturalmente leva a gente para uma reflexão final que o próprio material meio que provoca, né? Se a gente pensar nessa ligação tão profunda lá na origem, lá no século XVI, entre a primeira grande fonte de riqueza do Brasil e essa exploração humana em massa, sistemática, será que essa dinâmica, essa matriz histórica que junta a produção de valor com desigualdade extrema não continua ecoando por aí? Talvez de outras formas, mais disfarçadas, mas será que ela não continua influenciando os desafios econômicos e principalmente as divisões sociais tão profundas que o Brasil ainda tem hoje? É uma pergunta que as fontes nos ajudam a fazer sobre as raízes de problemas bem atuais.